bem, são 10 horas e 31 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube dessa segunda-feira. Segundou, né, meu povo? E na segunda-feira a gente tem o Guaxo Papo. Eu tô com um convidado super especial aqui para bater um papo com a gente, também fazer muitas reflexões sobre a Covid-19 e essa pandemia que nos assola. Mas antes, gente, vamos falar de coisa gostosa? Vamos falar aqui do cardápio do Fogão Caipira de hoje? Olha só, tem feijão tropeiro, tem contrafilé acebolado, lombo de cação, filé de coxa grelhado, lombo à milanesa, sofia-telle de 4 queijos, berinjela à milanesa e ainda mandioquinha refogada. Gostoso, né? Só pedir aí com total praticidade, segurança, que o Fogão Caipira entrega para você. O WhatsApp deles é o 991790476. Peça lá. E olha, segunda-feira também é o dia da gente colocar a nossa vida em ordem, né? E você tá aí precisando de abrir uma conta de pessoa física ou pessoa jurídica, ou até mesmo uma conta poupança? Passe no Cicobi a Sicredi, gente. Lá você entra como cooperativado e faz toda a diferença, viu? Porque os produtos e os serviços financeiros são muito mais práticos e acessíveis. E sem falar das taxas bancárias, que são muito menores. O Cicobi a Sicredi fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 51, no centro, perto ali do Teatro Municipal. O telefone é o 3551-6191. E é isso aí, vamos de Guaxo Papo, gente? Vai começar agora. Está no ar pela Clube Guaxo Papo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 33 minutinhos. Estamos começando o nosso Guaxo Papo e a gente recebe aqui o Dr. Everton de Lima Oliveira, que é médico sanitarista, também perito do INSS. Nada melhor do que um sanitarista para nos ajudar a entender o que é essa pandemia. Primeira coisa de tudo, bom dia, Dr. Everton, tudo bem? Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui da Clube. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. E eu recordando aqui, assim que o senhor aceitou o convite, eu fui procurar aqui nos meus arquivos. O senhor esteve com a gente quando atingimos a marca de 100 mil óbitos da Covid-19 no Brasil. E hoje nós estamos em 210 mil mortos, né? Me dá até um arrepio, porque eu acho esse número altíssimo, né? A gente tem tanto assunto para falar hoje sobre a Covid que eu não sei nem por onde começar, mas para o senhor, o que representa 210 mil mortes no nosso Brasil? Eu acho que representa o nosso fracasso enquanto nação, em alguns aspectos, porque a gente tem uma rede fantástica que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente tem toda a estrutura para ajudar as pessoas, para informar, tem toda uma rede de profissionais de saúde. E tudo isso foi suplantado por toda uma situação, uma ideia de simplesmente negar a doença. Começou, eu não queria falar de política, mas começou lá no alto, né? E aí ela se espraiou e criou essa onda negacionista, anti-vacina até, chegando no ponto. O Brasil nunca foi anti-vacina, né? O Brasil sempre se notabilizou pelas vacinas. A gente erradicou a poliomielite, o sarampo. Agora, sabe, a onda anti-vacina voltando o sarampo. As pessoas não querendo tomar vacina da China, sendo que várias vacinas que a gente já toma já vêm da China. Então, assim, chegou num ponto que as pessoas vão se negando, a ponto até de uma teimosia, não usar uma máscara. O que tem usar? Qual é o problema de eu usar uma máscara na rua, né, junto com as pessoas? Vai te arrancar pedaço da pessoa? Não, usa pelo menos pelo outro que está com medo. Se você não acredita, usa pelo outro. Então eu acho que houve um fracasso nesse sentido. Também um pouco a nossa civilização ocidental é muito assim, é o individualismo. Você vê que os países, mesmo a Índia, que tem muitos casos, mas tem 6 vezes mais gente que aqui. Você pegar China, Índia, Japão, Vietnã, todos esses, a Coreia, teve muito menos casos, foi muito mais fácil de controlar, porque tem esse cuidado com o outro, né? Antes mesmo da pandemia, né? Você tá gripado, você já coloca máscara. Sim, a gente sempre viu isso, né? Quando via imagens do Japão, da China, muitas pessoas usando máscara na rua normalmente, né?
E aqui a gente não tem esse hábito, e aí é uma coisa que vocês médicos vêm repetindo continuamente: tem que usar máscara, tem que fazer o isolamento social, o distanciamento social, tem que higienizar as mãos o tempo todo, e parece que as pessoas não absorvem informações tão simples. Sim, é muito triste. E assim, aí também, além de vir lá de cima, tem toda uma estrutura também que ficou muito junto com o Bolsonaro, com essa turma toda, como uma coisa, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina. Eu vi que teve uma cobrança dos médicos. Sim. Em relação ao posicionamento do Conselho. Sim, né? a falta de posicionamento. Sim, deles, de falar de cloroquina, de falar coisas assim, medicamentos que já estão assim mais do que provados, que não têm eficácia. E se você pensar assim, o medicamento não tem eficácia, o tratamento precoce não tem eficácia, e pior do que não ter eficácia, todo medicamento, quando você começa a usar em larga escala na população, ele começa a mostrar os efeitos colaterais dele aparecem. Se 1 milhão de pessoas começam a usar um remédio, mesmo que tenha poucos efeitos colaterais, começa a aparecer efeitos colaterais. Por exemplo, Novalgina. Novalgina é um remédio que você pode ter uma doença chamada anemia plástica, gravíssima, se você toma Novalgina. É um em cada 50 mil e tal. Paracetamol, a maior causa de transplante de fígado nos Estados Unidos é por uso excessivo de paracetamol, que dá hepatite fulminante. É raro acontecer? Mas todo mundo começa a usar, pode aumentar a chance de pessoas que têm. E aí é isso que... Aí você começa a usar cloroquina, ivermectina, todos esses remédios têm efeitos colaterais. Você começa a usar sem necessidade, você vai ter mais efeitos colaterais também na população. Além de você ter o problema da Covid, tem outros problemas também. Sim. E aí, você acredita na segunda onda, ou você acha que a gente ainda nem saiu da primeira, ou que no Brasil a primeira emendou com a segunda? Porque muito tem se falado, né? Nós estamos numa segunda onda muito pior do que a primeira. Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, a gente mal saiu da primeira e entrou na segunda, né? Porque todos os países, se você for olhar, eles tiveram essa onda, teve uma queda importante, alguns estados do Brasil também teve isso, uma queda importante, ficou um bom tempo sem nada e depois voltou a subir. No Brasil a gente estava numa queda mais lenta, mas estava vendo, e aí a queda voltou. Então, de fato, eu entendo pelos gráficos, pelas estatísticas, que eu diria que a gente está na segunda onda, mas que a gente não tinha ainda um suspiro, né? Da primeira para a segunda, né? Exatamente. E o aumento de casos aqui na nossa cidade, a gente tá a olhos vistos. Eu dou o boletim Covid todos os dias aqui no nosso Clube Notícias, e a gente viu a doutora Salma vinha também em entrevistas aqui com a gente, dizendo desde lá do princípio, se o número de casos aumentasse drasticamente, que Guaxupé teria que fechar a internação de outras doenças, passar para outras cidades, e a Santa Casa de Guaxupé ser exclusiva para Covid-19, né? Por que será que a gente chegou nesse ponto, doutor? Eu tenho debatido muito com as pessoas no Facebook, né? Assim, me xingaram muito porque... e as eleições? Tá. Nas eleições, assim, por exemplo, dia 12 de novembro, a gente teve 0 casos de Covid em Guaxupé. Então, teve... Eu queria colocar assim, vamos parar de colocar a culpa. Vou até colocar uma culpinha nas eleições, sim, porque começou a ter um aumento lá pelo dia... Em São Paulo começou a ter aumento, e aí teve eleição, não tinha como você desmarcar 3, 4 dias, né? Mas a gente chegou a ter 0 casos dia 12 de novembro. Mas eu diria o seguinte, essa questão de culpa e de como que a gente chegou nisso. Eu uso uma alegoria, uma metáfora que é o seguinte: você tá no carro viajando a 100 por hora, 120 por hora, e aí de repente você olha para trás porque teus filhos estão brigando lá, e você olha para trás, para aí, cala a boca, fica quieto, não sei o que. Na hora que você vira de novo, na hora que você olha para frente, tem uma jamanta bem na tua frente. Sim. Qual que é a orientação rápida que você vai fazer sem pestanejar? Você vai frear o máximo que você vai poder, porque está ali na tua frente. Então, houve um descuido que começou com as eleições, sim, mas depois passou para os preparativos do Natal de luz. O Dr. Mário Cerdeira fez uma pronunciamento dia 2 de dezembro, falando para as pessoas redobrarem o cuidado. Muito no WhatsApp, né? Exatamente, dia 2 de dezembro.
Então, não dá para dizer que foi falta de aviso, né? Então, a própria doutora Salma, mas as pessoas da Santa Casa colocando, os enfermeiros, a gente teve uma enfermeira de um amigo meu, Cláudio, ficou internado na UTI vários dias, né? Assim, as pessoas passando perrengue. E aí teve o Natal, e aí a gente teve no dia 31, que aquele que assustou todo mundo, que foi 51 casos. Sim. Né? Nesse momento, é a hora que eu olhei para a estrada e tem a Jamanta na minha frente. Né? Então, aí, naquele momento, é hora de frear. Infelizmente, tem que frear. E aí as pessoas, mas tá, vai frear? Vai, um tempo. Eu acredito o seguinte, que deve frear mais forte do que foi feito, fez um decreto, feito um decreto mais forte, e não revogar, para ficar um período curto de tempo, e aí depois desse período curto, você poder não andar a 100 por hora de novo, mas andar a 60, 70, porque você vai estar atrás da, você não ultrapassou a Jamanta, você está atrás dela, ela não está parada, ela está andando. Depois, na hora que a gente conseguir ultrapassar a Jamanta, a gente segue a vida, né? Sim. Que é a vacinação. Pois é, e é preocupante mesmo. E eu falei, são tantos assuntos hoje eu fiquei passando na minha cabeça, falando, nossa, preciso perguntar isso. E ontem a gente teve o tal dia histórico, que as vacinas foram finalmente aprovadas pela Anvisa. A gente percebe que em outros países isso andou de uma forma mais rápida. O que você pode dizer sobre o dia de ontem para o ouvinte que é leigo? A gente acompanhou aquela reunião super extensa que eles transmitiram ao vivo e tal, parecia final de campeonato, né? Foi aprovada a vacina, né? A partir de agora, o que deve ser feito pela população? A gente sabe, muitos médicos também postando nas redes sociais que a gente não deve se descuidar dos cuidados, que vai demorar certo tempo para poder chegar para a população em geral. O que você pode dizer sobre o dia de ontem? Na verdade, ontem foi um dia realmente especial, foi importante. Eu acho que também o movimento anti-vacina também foi o fim, né? Porque quem mais propagou contra essa vacina, que na verdade o desenvolvimento é na China, mas desenvolvido pelo Butantan, fabricado pelo Butantan, é essa que vai ser distribuída e está tudo certo. Pela facilidade dela estar sendo fabricada aqui no país. Sem dúvida. Os outros países também, a própria Índia, que lá a gente não está conseguindo pegar a vacina lá, que a gente comprou lá, justamente por isso. Eles só fabricam. A gente não pode ficar refém de outros países. É importante que a gente. Aí o Brasil, um país desse tamanho, tem que ter a capacidade de produzir suas próprias vacinas, né? Então foi importante. Agora, em relação os cuidados, não pensar que agora a vacina é um salvo-conduto, primeiro porque ela não vai ser distribuída, não vai ter um dia assim como, sei lá, vacinação para poliomielite, que vai todo mundo naquele mesmo dia, vacina. Mesmo porque não pode aglomerar, né? Exatamente. Então, assim, vai demorar um pouco. Primeiro, não tem tanta vacina assim, então tem alguns grupos, então vai vacinar primeiro os profissionais de saúde, os idosos, que são as pessoas mais propensas a ter complicações pelo Covid-19, e por aí depois que vai sendo vacinado aos poucos. E mesmo as pessoas já vacinadas, eu não posso dizer ainda, porque não tem estudos nesse sentido. Você sabe que com a vacina você tem menos chance de desenvolver a doença, desenvolver formas graves da doença, e você não morre por conta da doença, que essa que é a grande questão da vacina. Mas a gente não sabe, por exemplo, se você ainda não pode transmitir o vírus. Sim. Se for caso você entre em contato. Então, é por isso que eles usam o termo, né, de uso emergencial, né? Porque tem algumas coisas ainda que só no decorrer do tempo é que a gente vai ficar sabendo. Por exemplo, é um questionamento meu que eu vi que foi muito propagado ontem. Por exemplo, quanto tempo eu fico imunizada? Né? A partir do momento que eu tomo a vacina, eu vou ficar 1 ano, como a da gripe, 2 anos? Quanto tempo? Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda, né? Sim, ninguém sabe. Porque é tudo muito novo. A vacina é muito nova, a Covid é muito nova, a gente está aprendendo muito sobre ela ainda.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, continuar usando máscara. Algumas coisas vai demorar muito tempo pra gente mudar, e tem algumas coisas que eu vejo que a gente precisa talvez reincorporar mesmo a nossa rotina, né? Eu vi você fazendo propaganda agora do restaurante, e eu fui lá e falei, nossa, tomara que isso permaneça por muito tempo, mesmo que não tenha mais Covid, que é colocar luva, que é você servir de máscara. Gente, todo mundo falando, gente falando no celular em cima da comida que você vai comer. Sim. Né? Então, assim, agora todo mundo usando máscara, usando luva, não é a criança que se serve, é o pai que serve a criança. São coisas que eu acho que deveriam ter existido antes da Covid, né? Se for lá pra pensar. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia e voltar ao normal. Eu acredito que mesmo com a vacina vai demorar talvez 6 meses pra gente ter pelo menos um novo normal, vamos dizer assim. Uma segurança mínima, né? De circular e tentar. E voltando à questão da vacina, que o preconceito, né, que se instaurou em cima da Coronavac, e a outra que é a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Você sabe me dizer qual é a diferença das duas? Se a gente pode dizer que uma é melhor que a outra? O que a gente pode dizer sobre isso? É tudo muito novo, ainda que assim, as várias vacinas, eles tentaram, são várias estratégias diferentes para você imunizar o organismo. Uns pegam o vírus atenuado, né, a parte do vírus inativado, outro pega uma proteína do vírus, outro pega uma organela do vírus. Tem várias, eu não vou saber de cabeça todas mas todas elas têm estratégias e todas elas têm algumas vantagens e desvantagens. A da Pfizer, por exemplo, você tem que manter ela em temperaturas a 70 graus negativos, o que é uma logística super complicada, né? Para transporte, para manutenção, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Exatamente. Então tudo isso, mas assim, em termos de eficácia, todas têm uma eficácia mais ou menos similar, né? Uma eficácia muito boa, né? Todas elas, mesmo essa que falaram que é 50, depois 78 e 100, né? Mas em outros países ela chegou a ter eficácia de 90% também. Então, assim, de forma que eu diria assim, a vacina que vier, toma. Se você puder, né, tome logo. Sabe? Então eu vejo muito assim, não tem essa. E vacina, eu não vou falar assim que eu sou a favor de todas as vacinas. Vacina varia muito do risco, da quantidade de pessoas, da gravidade da doença. A vacina para dengue, por exemplo, é uma vacina que eu não faço questão, nunca tomei vacina para dengue. Porque a dengue é uma doença mais rara, pode matar, mas mata muito menos que a Covid, né? E ela tem uma eficácia não tão boa, ela tem realmente muitos efeitos colaterais. Se você colocar na balança, realmente você fica, tomar vacina para dengue, tudo. Mas vacinas que são mais do que consagradas, com vacina da poliomielite, da sarampo, né? Quem é mais velho sabe o que é da varíola. A gente erradicou a varíola com a vacina, né? Eu acho assim inadmissível uma pessoa que já era adulta em 1973 questionar, porque vê o que é a vacina contra a varíola, que é dessa época, e vê o que aconteceu com a varíola e vê o que é de uma pessoa com varíola, né? A catapora era agressiva, né? Era uma doença muito agressiva. Sim, para muitas pessoas, inclusive outras doenças hoje que decorrentes da catapora, o sarampo também, o sarampo pode matar algumas pessoas. Então, assim, e de repente eu sou contra a vacina. A vacina mesmo experimentais, os testes com segurança, todos os estudos que foram feitos, muita coisa posso dizer que foi apressada, mas apressada até inclusive pela questão tecnológica, pela gravidade, mas pela tecnologia, que hoje é muito maior do que 10, 15, 20 anos atrás. O vírus coronavírus, a classe coronavírus, né, já existia, né, já existe até vacinas para coronavírus veterinário, não coronavírus SARS-CoV-2, outras espécies de coronavírus, né? Tem vacina, então já tem uma certa experiência acumulada, né? Então, assim, não é simplesmente veio uma doença do nada e a gente fez uma vacina em um ano do nada. Né? É isso aí. Doutor, o nosso tempo é curto, como eu falei, são várias
vários questionamentos aqui. O que você pode dizer para a população que está do outro lado, que a gente está passando? Eu acho que você também tem experiência na psiquiatria e pode nos ajudar um pouco nisso também, porque o sentimento de exaustão é grande, sim, né? Nas famílias, nas pessoas que estão com medo, que estão em casa, ou aqueles que já acham que passou e acham que tem que levar, chutar o pau da barraca e levar a vida normalmente. Na sua experiência, qual que é um último recado que você pode deixar para o nosso ouvinte? Vamos colocar assim para as pessoas, até de muita coisa que eu ouvi, que me foi criticado e tal. Vamos colocar assim, vamos parar de falar dos culpados, pelo menos por enquanto. Ou então vamos falar que todos nós somos culpados, então eu tive a minha culpa, você teve a sua, todo mundo teve. A prefeitura teve, o comércio teve, o grande comércio, a indústria que não fechou teve, todo mundo teve culpa. Mas é que nem eu falar. Que nem o pai de família lá que gritou com a criança lá, que voltou a te uma jamanta na frente. Aí ele fala assim: não, eu não vou frear o carro porque não é culpa minha. Não, porque eu não vou frear o carro porque não é culpa minha, né? Porque as crianças estavam brigando e aí o carro vai bater, vai morrer todo mundo. Sabe? Então, assim, um pouco é culpa dele que olhou para trás, um pouco é culpa das crianças, é culpa de todo mundo. Né? Então, de agora em diante, o que a gente tem que fazer? Parar com essa mania de achar que não tem problema usar isso aqui. Dá o distanciamento, sai de casa pro que for essencial. E quando eu falo essencial, porque tem essa questão. Essencial é comida, remédio, combustível, algum serviço bancário que você não possa deixar de fazer. Isso é essencial. Fora isso, sapato, uma roupa, você pode comprar daqui 15 dias, daqui 20 dias, um mês, você não precisa para hoje. Então, é nesse sentido. Então, fique em casa mesmo, tenham paciência. A vacina vai chegar na próxima semana agora, já deve estar, a vacina já deve estar chegando para muitas pessoas. A gente vai conseguir vacinar num prazo relativamente curto aí de uns 2-3 meses, vai conseguir vacinar uma parcela muito grande da população. Mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que agir como se não tivesse vacina ainda. Sim. Se cuidar, usar máscara, dar distanciamento social e não pensar que isso é frescura. E se você não acredita na Covid-19, se você acha que é frescura, se você acha que é coisa de marico usar máscara, pelo menos respeite as pessoas que estão do teu lado, que tem muita gente, principalmente gente com mais de 60, 70 anos, que está morrendo de medo dessa doença. Não custa você usar uma máscara na frente dela, pelo menos, para ela se sentir mais segura perto de você. Eu acho que é uma questão de respeito, de educação, de humanidade. Se você não acredita, faz pelo menos por isso. Sim. Everton, muito obrigado mais uma vez. Assim, toda vez que a gente solicita aqui a sua colaboração, a sua ajuda, é sempre muito precioso, todas preciosas as informações e tudo que você pode passar para a nossa população. A gente só agradece. A Clube se coloca sempre à disposição para quando tiver uma informação importante, relevante para a nossa comunidade, estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço a oportunidade de estar ajudando a população de Guaxupé nesse momento tão difícil. Então tá bom, obrigada e continue aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupé.